E há também outra questão no José Manuel Coelho, é que grande parte do número de votos veio da Madeira, onde ali há um problema local. Em algumas mesas de voto conseguiu mais do que Cavaco Silva. Exatamente. No fundo, era uma manifestação de protesto contra Alberto João Jardim, que esses votos, no conjunto do país, fizeram subir a sua percentagem cá, em Portugal. Eu não sei exatamente o número de votos que veio da Madeira, mas que influenciou, sem dúvida nenhuma. Mas é preocupante, eu digo, para a democracia, porque não é um voto sério. A campanha dele foi toda satírica, para usar as suas palavras, foi um bocadinho ridícula. Alguns analistas chamaram de campanha negra. Negra não será, mas é de caricatura, de brincadeira, que aliás tem a ver com o passado dele na Madeira, que eu conheço, e que tem sido sempre deste género. Não é bom para a democracia que a gente faça troça de tudo e que se use a troça como argumento. E que, no fim, consiga 4,5% à base de troçar e de ridicularizar e de satirizar. É triste. Devia ser através de ideias e de coisas positivas. Não estamos em situação para brincar e era muito necessário que as pessoas tivessem atitudes muito mais sérias do que isto. Mas já agora, e pegando nas suas palavras, deixe-me acrescentar aqui uma questão. Mais do que tudo, é realmente preocupante esta situação em relação ao número de votos que vieram da Madeira. Há realmente um desconforto muito grande por parte da falta de democracia. Alberto João Jardim tem que tirar desta votação presidencial eleições políticas fortes. E acho que está no momento de ele se retirar e de sair, porque realmente esta votação prova que Alberto João Jardim tem gerido de uma forma diferente daquilo que é no continente. O conceito de democracia que nós temos no continente é um conceito de democracia diferente daquilo que existe na Madeira. E o PSD, Alberto João Jardim, em particular Alberto João Jardim, tem que tirar relações políticas e talvez esteja na altura de dar um refreshing, de ele pensar na sua saída, aproveitando o problema de saúde, tem aqui uma série de argumentos para criar espaço para que uma nova geração, uma geração séria, para não deixar ridicularizar a nossa democracia com candidatos como Manuel Coelho. Alberto João Jardim? Pois não sei. Os tiranos têm sempre muita dificuldade em sair, em especial quando jogam com maiorias. Atenção que a democracia na Madeira funciona e ele é eleito mesmo, livremente. As pessoas... Agora, como é que ele condiciona a opinião dos madeirenses? Isso é que é a questão, mas que eles votam por ele, votam. Isso não há dúvida nenhuma. E eu vou lá muitas vezes e sei muito bem. Ele tem apoio popular total. Desde o aeroporto até aos hotéis, até qualquer sítio onde a gente vai, ele tem apoio. Sim, mas agora, há um claro controle dos órgãos de informação. Está condicionado tudo. E muito do apoio que tem é um apoio de, digamos, quase de oposição ao continente, que aviva um bocadinho aquele espírito de soberania local. É um bocadinho por essa via. Regionalismo. E, obviamente, a quantidade de dinheiro que ele consegue sacar daqui. Isso é mérito dele e fraqueza nossa, que ao longo dos anos todos temos vindo a pagar todas as contas que ele nos apresenta. E isso é mérito dele. Agora, de facto, é um abuso enorme da democracia. Ele abusa do sistema para não, abusa e mais. Ele ridiculariza o sistema. Sim, sim. E agora está a pagar, de alguma forma, com esta questão do José Manuel Coelho, o ridículo pela via do sistema. Pois eu tenho uma leitura um pouco diferente dos votos do José Manuel Coelho. Por um lado, eu acho que ser o José Manuel Coelho ou ser o Manuel João do Zé na Pá 2000, havia sempre 2% dos portugueses que votariam num candidato desta natureza. Como votam em candidatos semelhantes, embora diferentes no género, em Itália ou noutros países. Está aqui fundo, uma espécie de revista à portuguesa que vai receber sempre 2% dos votos. No caso de Madeira, Alberto João Jardim foi a votos há pouco tempo. Aí tinha sido o momento para castigar, se houvesse esse sentimento do eleitorado, para castigar Alberto João Jardim, e isso não aconteceu. Até este voto que o José Manuel Coelho tem na Madeira, eu vejo mais como um voto identitário, regional, do que propriamente como um voto de protesto contra Alberto João Jardim, quando ele tem uma eleição há tão pouco tempo, sem nenhuma mudança estrutural, seja, que de repente agora faça virar... Está a dizer virar... que os eleitores identificam semelhanças entre Alberto João Jardim e José Manuel Coelho. Eu acho que muitas pessoas... Como se fosse um seguidor de Alberto João Jardim. Acho que muitas pessoas em Portugal... Era o eleitor da ilha, portanto eles votaram no eleitor da ilha. Muitas pessoas em Portugal acharam piada ao José Manuel Coelho. E as pessoas da Madeira, para lá de acharem piada, sentiram-se um pouco mais próximas, porque é um conterrâneo, não é? Exatamente. Portanto, acho que há aqui um voto identitário, não... regional, da Madeira, mais do que um voto de protesto. Não é votar Cavaco ou não votar Cavaco que se protesta contra Alberto João Jardim. Isso é no voto na Madeira, onde as pessoas já puderam ter a oportunidade de votar
Isso, o senhor é deputado, não é? O José Alberto Ângelo já fez umas coisas lá no Parlamento, até as pessoas podiam votar, as pessoas na Madeira podiam votar nele e não votaram assim tanto, não é? Não. Voltando a olhar para Cavaco Silva, no discurso de Vitória, voltou a dizer que pretende ser um referencial de estabilidade, mas também foi encontrar um novo adjetivo para a magistratura ativa, desta vez atuante. O que é que isto quererá dizer, na sua opinião? É um grau acima da ativo, passou a ser atuante. Agora, na linguagem económica, usa-se a linguagem chamada proativo. No fundo, ele não é só ativo, é proativo, ou seja, ele tomará as iniciativas. Não sei se consegue ou se pode, mas que é uma boa intenção, e tudo o que vier neste instante de influência e de poder para poder aguentar a situação de crise é útil. E na parte dele, sendo um grande economista e financeiro, poderá ajudar. Poder-se a ler nas entrelinhas uma eventual dissolução da Assembleia se a crise de dívida se acentuar? Muito mais atuar. Eu vejo em colaboração com o Governo, não tem outro remédio, porque é a situação que existe, e que está disposto a atuar mesmo. E atuar pode ser em termos diplomáticos, pode ser em termos de visitas lá fora, pode ser em termos de palavras para nós, para podermos aguentar os grandes sacrifícios que vêm. Portanto, esse será o nível de atuação que ele pode ter e que penso que irá fazer, sem dúvida nenhuma. E é também um aviso ao Governo que não se vai deixar condicionar pelo Governo, dentro das suas possibilidades. Aliás, ele disse que não irá prescindir de nenhuma das suas capacidades. O próprio José Sócrates, no seu discurso em relação ao resultado de Manuel Alegre, disse que esperava que, tal como Cavaco Silva, houvesse alguma continuidade e estabilidade, e era esse o sinal que os portugueses tinham dado. Alfredo Casimiro, parece que o Primeiro-Ministro está a tentar agarrar-se a este espírito da continuidade. Sim, sem dúvida. O Primeiro-Ministro está... É muito difícil, em primeiro lugar, queria aqui referir que é muito difícil governar em minoria num momento de crise como este. É extremamente difícil e tem que se deixar aqui uma palavra de reconhecimento à tenacidade e ao vigor com que o nosso Primeiro-Ministro tem conseguido governar ao longo destes últimos meses de minoria. Eu fico muito grato e feliz por ter ouvido o Presidente da República ontem à noite ter dito que vai ser mais atuante. E concordo em absoluto com o Soutor quando diz que esse atuar não tem que ser um atuar propriamente pela negativa, nem de controle, nem de controle do Governo, mas sim de política de expansão. Na perspectiva de expansão, na perspectiva das visitas, do apoio que pode dar a ajudar-nos a sair desta crise. Até porque Cavaco Silva também é muito mais atuante nos bastidores, por assim dizer, em comparação com outros presidentes da República. Sim, aquilo que eu depreendi das palavras do professor Cavaco Silva foi efetivamente que ele será mais atuante publicamente. Foi aquilo que eu percebi. E o mais atuante publicamente é, como lhe digo, pode ser, será com certeza, e acho que é isso que irá acontecer, participar mais em visitas fora do país, ajudar a promover o país e tentando, de alguma forma, ajudar-nos a retirar neste buraco aparentemente sem fundo, mas que eu acredito que vamos ser capazes e vamos ter essa capacidade. Vivemos numa economia madura que há de ter a força e a capacidade para ultrapassar este momento menos bom. Até porque, Manuel Pinheiro, é uma tendência recorrente em Portugal os presidentes reeleitos serem mais ativos no segundo mandato, até porque já não têm muito a perder. É, mas sobretudo como contrapoder, não é? A experiência que temos é que como contrapoder são mais ativos. Eu tenho sérias dúvidas que ele venha a ser mais atuante no segundo mandato por duas razões, essencialmente. A primeira porque Cavaco, quando foi primeiro-ministro, e a primeira vez que ele foi eleito, e quando foi reeleito, o que é que ele trazia? Trazia uma agenda reformista praticamente improvável. Não era maioritária no país, não era, ou foi maioritária à tangente no próprio partido, e conseguiu pôr em prática um conjunto de coisas virtualmente impensáveis à data, tanto para o PSD como, sobretudo, para o PS, que ainda hoje não sabemos muito bem como é que o professor Constância conseguiu vender algumas coisas ao próprio PS. Essa agenda reformista que o professor Cavaco trouxe à data, fê-la. E ele não se reinventou, não mudou muito desde que trazia estas ideias. O Cavaco de hoje não é muito diferente do Cavaco de há 20 anos atrás nesse aspecto. Portanto, não há uma grande agenda que ele traga hoje para cima da mesa reformista. Claro que todos defendemos justiça de qualidade sem sabermos e sem especificarmos o que é que isso quer dizer, ou um Serviço Nacional de Saúde que não deixe ninguém fora
por razões financeiras. Também ninguém sabe muito bem o que é que isso na prática quer dizer. Portanto, toda essa agenda que eventualmente se lhe pode colar, na prática, eu genuinamente não sei, ou a saber, até julgo que ele defende mais ou menos aquilo que existe, com pequenas mudanças de sustentabilidade. Portanto, onde é que ele poderia ser mais ou menos atuante? Podia ser mais atuante não estorvando. Eu acho que na prática é isto. Portanto, a existir uma agenda por parte de um governo, seja ele o governo de Sócrates... Mas não estorvando implicaria ser omisso? Um presidente mais omisso? Vamos imaginar, por exemplo, quando se fazem reformas na área da saúde, por exemplo, ou na área da educação, em que há um crescente de contestação, que aparece nos jornais, aparece na rua, sem as frentes sindicais, aparece normalmente, quando não são eles próprios a fazê-lo, o Partido Socialista, não é? Fazer aqui um conjunto de oposição, um conjunto de medidas, o Presidente pode cavalgar esta onda de oposição. O Presidente Sampaio fez um pouco isso, com o famoso "há vida para além do déficit". Portanto, como contrapoder, a função do Presidente funciona. Como é que Cavaco pode funcionar neste segundo mandato? Essencialmente não se opondo nas medidas difíceis que podem vir a ser tomadas ou pelo governo de Sócrates ou por outro governo qualquer. Vamos imaginar todas as descidas salariais, mudanças ainda mais fortes no sistema de saúde ou outras equivalentes. Cavaco pode com esses governos, ou estabelecer uma plataforma de facilitação desse tipo de reformas, ou fazer uma plataforma de oposição. Ramalhianes fez mais uma plataforma de oposição. Mário Soares, no segundo mandato, fez uma plataforma de oposição. Não me parece que Cavaco faça esse género de oposição. Pode ser mais ou menos ativo aqui e ali, mas aquilo que tem sido as grandes áreas de atuação, até as próprias ideias que nós temos visto do Presidente Cavaco, quando ele fala dos jovens, muito em abstrato, ou de pequenas redes sociais, ou do mar, não é? Esse grande negócio sobre o melhor negócio em Portugal, sobre o qual eu alguma vez li, mas depois na prática continua a não perceber exatamente o que é que isto tudo quer. Nem nenhum empresário, ninguém se meteu nisso. Portanto, estas coisas que o Presidente Cavaco diz, enfim, com a sinceridade de quem votou nele, dizem pouco. Não é? Para aí dizem pouco. E nesta altura importa também dar outras perspectivas sobre as eleições presidenciais, até porque foram vários os economistas a reagir à reeleição de Cavaco Silva. Os ex-ministros Campos e Cunha e Eduardo Catroga salientaram a vitória de Cavaco e a confiança depositada pelos portugueses no atual Presidente da República. Já José Reis, professor da Universidade de Coimbra, considera que os resultados foram maus para quem propôs caminhos alternativos para a economia portuguesa. E diz ainda que as alterações de rumo da política económica vão ser mais determinadas pela realidade e pelos problemas. Já Faria de Oliveira considera que Cavaco Silva é o candidato que tem melhores condições para ajudar Portugal a sair da crise. O presidente da Caixa Geral de Depósitos acredita que Cavaco tudo fará para procurar o superior interesse do país. Na opinião de Faria de Oliveira, a reeleição de Cavaco vai dar maior garantia de estabilidade aos mercados internacionais, até porque para o presidente da Caixa os mercados estão muito mais atentos do que pensamos. Tendo em conta o momento de austeridade que o país atravessa, Faria de Oliveira considera determinante que a imagem de Portugal mude o mais rapidamente possível aos olhos dos mercados. Para isso, acredita que vai ser necessária uma determinada ação por parte do Presidente da República. O Presidente da Caixa não afasta um cenário de dissolução da Assembleia da República por parte de Cavaco Silva, mas pensa que isso vai depender do andamento do país.